Olá, meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio sobre serial killers. Se você chegou até aqui do além, assista ou ouça o nosso primeiro episódio sobre o assunto, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento psicótico, patológico e criminal. O tema de hoje é E que rufem os tambores. Ninguém mais, ninguém menos do que o assassino do Zodíaco. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem multidisciplinar, onde irei abordar temas delicados que não são indicados a pessoas sensíveis. Temas como pedofilia, assassinato e crimes dessa natureza, tudo bem? Lembrando que são temas indicados para estudantes de filosofia, psicologia e sociologia forense. E também para você que é um livre pensador. Ou pensadora, por que não? Para os amantes do mórbido e também para os amantes do macabro. Como de costume, espero que vocês estejam muito bem confortáveis no lugar onde consigam refletir com profundidade sobre o tema em questão, porque irão realmente precisar. Sendo assim, te convido para mais uma investigação sobre esses enviados do inferno. Eu gosto de matar gente porque é tão divertido. É mais divertido que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos. Matar coisas me dá a experiência mais prazerosa. É ainda melhor que ficar com uma garota. A melhor parte é que quando eu morrer, eu irei renascer no paraíso e todos aqueles que eu matei se tornarão meus escravos. Eu não te darei meu nome porque você tentará me atrasar ou me impedir de colecionar escravos para o meu pós-vida. A única carta decifrada do Zodíaco. Já parou para analisar o significado do termo mistério? Creio que não, mas vou te ajudar. Mistério significa o inexplicado, aquilo que nos deixa perplexo e incita a investigação ou a fuga. Há no mistério sempre uma matiz de emotividade. Conseguiu entender? Para que algo seja considerado como misterioso, esse mesmo algo é por si só carregado de aspectos emocionais e envolto de ansiedade. No caso de hoje, criou nas pessoas da época, assim como presumo, o aumento drástico do batimento da frequência cardíaca, mais de 100 batidas por minuto, que pode tanto começar nas câmeras inferiores do coração, dos ventrículos, como nas câmeras superiores, nos átrios. Com esses ritmos elevados, o coração não consegue bombear eficientemente o sangue rico em oxigênio para o resto do seu corpo. Suas pernas tremem, a visão fica turva. O suor, como resposta ao estímulo do medo, começa a molhar as mãos, o rosto, fazendo com que nossa percepção da realidade seja profundamente insana. Essa seria uma experiência probabilisticamente real, se você fosse vítima sendo perseguida do assassino do Zodíaco na década de 1960, na Califórnia. Cronologia dos fatos. 30 de outubro de 1966, 9 da noite. Cherry Joe Bates tentava ligar seu Fusca no estacionamento da Riverside City College, na Califórnia. Tentava a ignição, mas sem sucesso. Sem rumo e sem opções aparentes, a garota aceita a carona de um homem que prometia levá-la até sua casa, o que ela aceita de bom grado. Nos momentos seguintes, a própria cena do crime nos conta o que se sucedeu. Cherry teve sua jugular cortada, sua garganta teve 3 cortes profundos advindo de facas. Ela fora praticamente decapitada. Enfim, a natureza grotesca desse ato foi tão bárbara que descrevê-la seria trágico. Deixo para vocês pesquisarem por si mesmos. Sabemos que nos depoimentos constatou-se que por volta das 10h15 e 10h45, gritos estridentes foram ouvidos. 2 anos se passaram. O caso de Cherry esfriou. O assassino nunca foi encontrado e o caso nunca viria a ser encerrado. Agora, são 23 da noite do dia 20 de dezembro de 1968. David Arthur e Beth Jensen, ambos adolescentes e estudantes, estão dentro de seu carro. Como todos namorados, pretendiam ter uma noite inesquecível a sós. Porém, o destino tinha outros planos reservados para o casal. No escuro, no calar da noite, eles não estavam a sós. Outro carro estacionou perto do casal. Um homem grande desceu de seu carro, encostou na janela de Beth, pedindo que o casal saísse do carro. Pedido que assustadoramente fora negado. O estranho apontou a arma na cabeça de David e atirou, vindo a arrancar parte dela.
Descontrolada, Beth corria desesperada. Perseguindo a jovem, o desconhecido, sem pestanejar, disparou 5 tiros em sua costa. Beth morreu poucos metros de seu carro. O assassino nunca foi encontrado. 4 de junho de 1969, Darlene Ferrin estava em alta velocidade com seu amigo Michael, com quem pretendia ir ao cinema em São Francisco, pois em sua encosta estava o perseguidor. Darlene tentou de diversas formas despistá-lo, mas sem sucesso. O carro do perseguidor os encurralou, de modo que os impossibilitou de sair. O homem saiu do carro e em sua direção ele apontava uma lanterna. Vidros estilhaçados seguidos de inúmeros disparos foram ouvidos. Tiros que viriam a atingir ambos os amigos. Michael, perplexo, testemunhou sua amiga caindo ao volante baleada. Levou 5 tiros e teve ferimentos graves devido aos estilhaços dos vidros. Michael, caído no chão, fingindo estar morto, viu o assassino entrar no carro e sair da cena do crime. Michael não conseguiu gritar, pois percebera que tinha levado um tiro bem na mandíbula, que perfurara sua língua. Com muita dor, tomou coragem e correu para buscar socorro. Adolescentes que passavam pela rodovia chamaram a polícia. O curioso, para não dizer mórbido, foi que após as 00:48, a delegacia local recebeu uma ligação relatando um suposto duplo homicídio. Ao rastrear a ligação, a investigação concluiu que o telefonema fora realizado no orelhão, ao lado do gabinete do xerife. Bizarro, não é mesmo? Além de ser um assassinato cruel, ele demonstrava traços de grandeza. Vale ressaltar que Darlene Ferrin conhecia também David Arthur e Beth, ambos também mortos de maneira violenta e covarde pelo mesmo assassino. 27 de setembro de 1969, ambos os amigos decidiram realizar um piquenique. O dia estava deslumbrante. Sol, vento fresco e ótima companhia. Tudo seria perfeito se um homem bizarro e com uma aparência assustadora de capuz preto e com uma máscara similar à de um executor não aparecesse do nada. A beleza daquele dia se esvaiu de modo repentino. O ser assustador rendeu o casal de amigos, dizendo que era um fugitivo da prisão, que estava de passagem, exigindo apenas que dessem as chaves do carro. O casal, sem pensar 2 vezes, deu a chave ao misterioso homem de capuz. O criminoso pediu que Cecília amarrasse Brian, mas o criminoso percebeu que o nó não estava firme o suficiente. Ele mesmo foi amarrar Brian e depois Cecília. Agora, ambos amarrados, o sujeito misterioso disse que iria esfaquear ambos, e cumprindo sua promessa, esfaqueou covardemente Brian e Cecília. Como se não bastasse, deixou as chaves do carro e a carteira das vítimas em cima da cesta de piquenique para que ficasse claro que não se tratava de um roubo aleatório, mas sim de uma execução premeditada. Saiu da cena do crime. Cecília conseguiu desamarrar. Correu gritando com toda a força que ainda restava. Foi ouvida por um pescador chinês que não tardou em chamar a polícia. Às 19:30, um homem que não se identificou ligou para a polícia notificando o suposto duplo homicídio. Ao ser perguntado quem era, simplesmente disse que era quem tinha feito aquilo. Surpreendente, não é mesmo? Outros assassinatos ainda iriam ser cometidos, mas acredito que já deu para termos uma noção do quadro que pretendo pintar. O assassino matava de modo aleatório, mas também podemos perceber que sempre, ou na maioria das vezes, seu modus operandi era sempre perseguir e assassinar casais. Acredito que conseguiram perceber esses padrões também, não é mesmo? Mas uma característica notável nesse caso é a audácia do assassino em se comunicar com as autoridades locais por meio de cartas, meio que querendo zombar da incapacidade dos agentes em não capturá-lo. Digo que é uma característica peculiar, porque outros assassinos também seguiriam esse mesmo modus operandi. A razão talvez resida em delírios de grandeza, pois, ao analisarmos com cuidado o histórico emocional de alguns criminosos, em sua maioria, eles foram completos fracassados ou desajustados sociais. Aqui vemos o paradoxo da comunicação de massa. A mídia se alimenta dos crimes, ganha audiência em cima da desgraça das famílias, às vezes induzindo até mais assassinatos. A cobertura mediática sobre a natureza macabra dos homicídios e a repercussão e a comoção social podem ser fatores emocionais positivos para esses homicidas, pois traz uma falsa percepção distorcida da realidade. Eles passam a se ver como pessoas célebres, como celebridades, pessoas famosas. Em suas vidas tristes e solitárias, nunca tiveram tanta atenção
Mal sabendo essa sensação, se degenera em delírios. Durante o período em que os assassinatos ocorreram, o assassino do Zodíaco, como passou a ser chamado, se comunicou com o departamento de polícia e com jornais locais com mais de 21 cartas. Vocês não ouviram errado. 21 cartas. Não precisa ser um grafólogo para deduzir que o sujeito que as escrevia tinha um QI acima da média. As cartas sempre traziam um ar de zombaria e deboche. O sujeito se deleitava com o fracasso das investigações, pois demonstrava acompanhar elas de perto. Mesmo com toda a sofisticação forense e com toda a parafernália, as investigações sempre tenderam ao fracasso. Como isso o deixava feliz? Ele simulava nas cartas erros ortográficos, tentando induzir os grafólogos a presumir que se tratava de um sujeito de pouca alfabetização, o que era um erro, pois a maioria das cartas eram feitas por meio de códigos sofisticados, e dessas 21 cartas, apenas uma fora decifradas. As outras 20 cartas, até hoje ainda permanece incógnita. Para termos noção do grau de instrução do assassino, ou seja, sua incrível capacidade intelectual de gerenciar todo esse esquema sem ser preso, e pior ainda, para a força-tarefa policial e, por que não, para a desgraça das vítimas e familiares, os peritos forenses usaram ninidrina, um reagente químico altamente especializado para detectar impressões digitais nas cartas, pois quanto maior a oleosidade da pele ou o suor das mãos, mais facilmente a impressão digital poderá ser revelada. Para o espanto de todos, nada foi encontrado. Nada. O sujeito era preciso, perspicaz e objetivo. Porém, sendo justo com a história, um casal de professores da cidade de Salinas conseguiu decifrar uma das cartas criptografadas. Continha a seguinte afirmação: "Eu gosto de matar pessoas porque é muito divertido." Enfim, pelo menos isso. Em outra carta, sem criptografias, o assassino debochado apresenta as razões do porquê a polícia jamais o pegaria, e ele aponta que de fato se parecia com as descrições que as vítimas davam. Porém, durante a maior parte do tempo, ele tinha outra aparência. Era cuidadoso nos assassinatos e protegia suas digitais. Todas as suas armas foram compradas pelo correio. O caso do assassino do Zodíaco entrou para os anais da história da criminologia como um daqueles casos complexos, onde inúmeros recursos físicos, materiais e financeiros foram movidos, sem nenhum sucesso. Inúmeras investigações foram feitas, diversos suspeitos foram interrogados, presos, e nada. Isso mesmo, nada. Até o famoso Unabomber entrou na lista dos principais suspeitos, pois compartilhava algumas das características assombrosas com o Zodíaco. Vou citar apenas algumas características a nível de curiosidade. Usavam seus crimes como forma de autopromoção, tinham conhecimentos em matemática elementar, eram ambos inteligentíssimos, quase gênios, entendiam o alfabeto rúnico, ambos sofriam de depressão. Porém, foram eliminados como suspeito, já que durante alguns assassinatos, Ted Unabomber não se encontrava na Califórnia. Sua caligrafia e digitais também não batiam com as do assassino do Zodíaco. Entre outras observações que convém analisarmos, encontra-se o padrão comportamental psicológico e ritualístico no interior desse caso. Os crimes sempre ocorreram próximos a datas comemorativas. Exemplo, Cecilia Shepard fora morta no primeiro dia do feriado judaico. David e Beth foram mortos dias antes do Natal. Darlene Ferrin fora morta em 4 de junho, dia da independência americana. Kate Lee Jones fora raptada no dia do equinócio da primavera. Simbolicamente, cada uma dessas datas corresponde com fase da lua nova. Outro aspecto elementar reside na observação de alguns analistas comportamentais, ou seja, o assassino nunca cometia abusos sexuais com as vítimas. Os analistas supuseram que o ato de matar trazia consigo prazer sexual e orgasmos. Sobre a suposta genialidade desse assassino em série, ele tinha enormes conhecimentos em criptografia, química, armas e dispositivos explosivos. Se você ainda não conhecia esse caso, permita-me apresentar algumas razões pelas quais ele se tornou notório e único. Não seria exagero dizer que o assassino do Zodíaco se imortalizou na história, virou uma mitologia. Suas impressões digitais nunca foram encontradas na cena dos crimes. Ele tinha habilidades e competências extraordinárias com armas, e também era ambidestro, atirava com ambas as mãos, possivelmente advindo de serviços militares. Como citado anteriormente, sabia de química, matemática, criptografia avançada, manipulava a cena dos crimes, se comunicava com a polícia que estava em seu encalço. Que assassino, sabendo que vários agentes estavam à sua procura, ousaria em se comunicar com a polícia? O Zodíaco, é claro. Como se não bastasse a vergonha pública e a ineficiência das autoridades que conduziram o caso,
Em 2002, os investigadores munidos de técnicas forenses modernas e sofisticadas resolveram utilizar polimerase, que tecnicamente seria a enzima que faz a síntese de uma nova fita de DNA, mas que dentro do contexto das ciências forenses tem basicamente a função de encontrar traços de DNA em objetos encontrados ou ligados aos crimes investigados. Analisaram diversas salivas das cartas enviadas pelo Zodíaco. Para espanto de todos, a saliva batia com de outro indivíduo que não tinha relação alguma com o caso, o que levantou a mais uma interminável suspeita. Será que o assassino do Zodíaco era astuto demais a ponto de pôr outra pessoa para salivar nas suas correspondências? Infelizmente, no ano de 2004, o caso foi definitivamente encerrado. Dizem que essa foi a primeira vez que o Departamento de Polícia de São Francisco abandonou uma investigação de homicídio. A história da criminologia conheceu outro serial killer tão ousado como o do Zodíaco. Ele será nossa próxima cereja do bolo no próximo episódio. Infelizmente para alguns, felizmente para outros, nesse caso notável, ficamos impotentes diante de uma avaliação biosocial ou psicopatológica do sujeito, pois o assassino nunca fora capturado pelas autoridades locais. Não sabemos se tratar de um sociopata, um psicopata ou um psicótico. Seja lá qual for a categoria psicológica, psiquiatra ou psicanalítica, confesso que não ter conhecimento dos fatores biológicos ou sociais responsáveis pela degeneração comportamental e desviante do Zodíaco me deprime. Talvez o processo de socialização deva ter solapado a personalidade dele. Talvez a família, o Estado, a sociedade tenha falhado. Ou talvez ele mesmo, como sugeriu em uma de suas cartas, sentia prazer no simples ato de matar. De minha parte, eu, Tiago, esse que vos fala, detesto enigmas, mistérios e charadas, e tudo aquilo que escapa de uma avaliação rigorosa. Sou assombrado pelo fato de não conseguir criar cenários mentais onde seria incapaz de ter um certo controle e domínio racional dos eventos pelos quais estou inserido. Por isso, deixo registrado minha raiva e ódio por esse caso. Antes de concluirmos nossa investigação, gostaria de frisar o impacto que esse caso legou à posteridade, imortalizando o Zodíaco na cultura. Infelizmente, quem lucrou somas milionárias foi a indústria do entretenimento. Filmes como Fúria Assassina de 1996, O Assassino do Zodíaco de 2005, Zodíaco de 2007 e infindáveis livros de ficção e não ficção ainda alimentam pessoas ao longo dos anos, e ao que tudo indica, ainda irá alimentar. Lembre-se que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia ou ideologia utilizado no método da pesquisa.